Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou comentar então essa notícia que diz: linha de transmissão que interliga a Venezuela a Roraima passa por testes. O benefício econômico estimado é de até R$ 500 mil por dia, com a substituição de energia termoelétrica pela hidrelétrica de Guri. Bom, então assim, Josemar, mas o Brasil se conectando com a Venezuela, né? Na realidade, pessoal, o Brasil já é conectado com vários países, né, que fazem divisa direta, né? Então, por exemplo, né, somos conectados eletricamente com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai. Temos essa conexão agora, né, com a Venezuela e nós também temos uma conexão, digamos assim, né, com a Bolívia. Não é exatamente uma conexão, mas existe a possibilidade ali de conexão já para algumas formas de comercialização de energia, né? Bom, mas e aí, né? Onde isso vai parar? Então eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Bom, então pessoal, esse aqui é o PNE 2050, que é o Plano Nacional de Energia. E bom, indo aqui no menu, né? No menu não, né? No caso aqui no sumário, né? Deixa eu encontro rapidamente aqui. Pronto. Aí temos ó, questões transversais, né? E ali tem ó, mudanças climáticas, descarbonização, digitalização na produção e uso da energia, né? São várias questões. E existe uma delas aqui, vou mostrar para vocês, a infraestrutura. Deixa eu encontrar onde está. Encontrei, está aqui, ó. Integração energética sul-americana, né? Sul-americana. Então, página 66, né? Então, vamos lá na página 66. Pronto, a integração energética sul-americana. Então, o que acontece aqui? Deixa eu ver se eu encontro. Tem um resuminho bacana aqui. Acho que no início aqui já tem um bom resumo. Tem aqui no início. Pronto, então olha só. Aqui diz o seguinte, ó. A região da América Latina e Caribe possui fontes de energia com grandes complementaridades, né, que podem suprir as necessidades energéticas locais, bem como contribuir com as demandas de outras regiões. Seria basicamente assim, quando uma tem um bom potencial de produção, a outra estaria num potencial oposto, né? Ou seja, ainda tem produção, mas não é uma produção tão avantajada assim, né? Então seria uma espécie de compensação, né? Quando um produz muito, pode compensar o outro, né? Então diz, ó, de modo geral, pode-se afirmar que a região possui experiência e relativo sucesso em sua integração energética, aqui entendida como a concretização de projetos de integração. Então aí entra aquelas questões, né? De conectividade com a Argentina, o Uruguai, Paraguai. No caso também temos com a Venezuela, uma pequena conexão com a Bolívia, né? Então a ideia, né, se vocês acompanharem o texto aqui, vocês vão ver que eles colocam desafios e metas, né, de conexão, no caso para conectar o maior número de países com o Brasil. E aqui então na página 82, né, então eles colocam ali o mapa do caminho, né? Então ele vai até 2050, né? Então eles colocam ali ó, desafios, né? Então questões socioambientais, expansão da infraestrutura para a interligação, basicamente quem é que paga por essa infraestrutura, né? Arranjos comerciais e acordos, né? Ou seja, uma vez que temos a conexão, por exemplo, hoje a conexão com o Uruguai e a Argentina permite, né, que você compre e venda a energia desses países. Então você consegue negociar no mercado chamado mercado internacional de energia, ou então o mercado de importação e exportação. Se todos os países forem plenamente conectados, então tecnicamente eu posso comprar a energia, por exemplo, da Venezuela, posso vender essa energia dentro do Brasil, ou então eu posso fazer uma arbitragem, né? Eu posso, como estou no Brasil, de repente eu posso comprar a energia da Argentina e vender no Uruguai, ou comprar a energia, vamos supor, do Paraguai e vender para a Bolívia, ou seja, eu tenho opções, né? Eu terei, no caso, né, com essa conectividade. Então, esses arranjos comerciais seriam
as formas, né? Porque hoje existem diversos contratos, né? Existem contratos diferenciados para a importação e a exportação de energia, né? São tipos de contratos comerciais, então existem formas, arranjos, né, comerciais para isso, e aqui teriam que ser criados novos arranjos ou expandidos os já existentes. Faltas de bases de informação, né? Então, aqui eles colocam que até 2030, né, vai estar finalizado esse levantamento de dados, né? Depois tem diferenças nos modos de operação e comercialização entre países, e aí entra aqui, ó, a harmonização dos desenhos de mercado, né? Porque faz sentido, né? Ou seja, quando você pensa assim num mercado de produção, de comercialização, vamos comparar o seguinte, né? Se você pega uma empresa americana que fabrica carros e ela vende, né, ela produz e vende nos Estados Unidos, é um mercado doméstico, né? Então, para eles tem toda uma regra e todos os meandros ali, né, os arranjos comerciais internos deles. Agora, se você pega aquele carro e exporta ele para outro país, o país que está importando aquele carro, ele vai precisar ter uma familiaridade com, vamos dizer assim, requisitos mínimos, né, de segurança. Então, não dá para a gente importar um carro que esse carro não poderia rodar no país, ou seja, o carro, o simples fato dele existir ali, ele estaria desobedecendo, digamos assim, alguma lei de trânsito. Vou dar um exemplo bem bobo, tá? Vamos supor que nos Estados Unidos você não tem problema em ter um carro com um único farol. Então, alguma empresa vai lá, fabrica um carro que na frente tem um farol só. Não tem como importar esse carro para o Brasil, porque quando você chega com esse carro aqui, você vai olhar os requisitos, você vai analisar o que o carro precisa cumprir para ser vendido, ser comercializado aqui. Não vai ter como, né? Porque um único farol não tem como você rodar com ele no Brasil, né? Teria um problema ali, ou seja, ou então, um outro exemplo, né? Um carro sem para-choques, né? Um carro que fisicamente ele levaria numa consequência que seria uma penalidade de trânsito. Então você precisa de uma harmonização. Então o mercado de automóveis dos Estados Unidos não é tão diferente do mercado de automóveis do Brasil. E assim com os outros países, né? Mesmo assim existem veículos que você não consegue importar para o Brasil porque simplesmente não conseguiria rodar com ele, ou então você teria que, no máximo, né, usar para exposição, né, seria algo ali como um item de colecionador. Ou seja, essa harmonização de mercado no setor elétrico faz sentido porque você precisa ter uma dinâmica onde você consiga comprar e vender energia, importar e exportar de forma natural, né, sem gerar, vamos dizer assim, problemas, né? Então, é basicamente isso, né? Então, os desenhos de mercado têm que ser assemelhados, né? Aí temos aqui, ó, percepção de risco político e regulatório e incerteza da disponibilidade de recursos, né? Isso aqui é uma coisa interessante porque, olha só, né? Existe uma legislação sobre a importação e exportação de energia. E olha que interessante, ela coloca que não é necessário, aliás, ela proíbe, né, que se coloque lastro em contratos de comercialização no âmbito de importação e exportação. Então, quando você compra a energia, por exemplo, de uma empresa da Argentina para o Brasil, aquela energia, ela não é necessário que aquele contrato apresente lastro da produção. Mas, em contrapartida, né, você acaba pagando um valor de encargos setoriais mais caros. Né? Por quê? Porque caso, do outro lado, eles não honrem a entrega da energia, você tem ali os encargos setoriais funcionando como uma espécie de seguro, né? Então você tem saldo para pagar, digamos, uma termoelétrica, uma geração que seja controlável para que ela entre com aquela potência e você não fique, digamos, desabastecido, né? E a contabilização então fique correta, né? Eu estou abreviando um pouco aqui porque tem algumas complexidades ali, tá, pessoal? Mas basicamente é isso. Ah, Josemar, mas essa regra não faz sentido, né? Tem que cobrar lastro, né? Pois é, mas é que o problema é o seguinte, como o país ele não vai seguir a lei do outro país, certo? O que acaba acontecendo? Se na Argentina eles tiverem uma espécie de apagão, um problema energético sério, existe uma instrução no governo onde eles vão basicamente direcionar toda a energia produzida para o mercado doméstico, né, o mercado deles,
E aí, como é que ficaria esse relacionamento internacional, né? Porque se você garantisse o lastro, você teria que entregar. Ou seja, existem regras específicas para poder atenuar e diminuir riscos nestas situações de compra e venda. Se elas são justas, se elas fazem sentido, bom, aí é uma questão política, né? Uma questão assim que está bem longe, né? Digamos, né, do que eu conheço aqui. Então, eu só entendo a regra como ela é e pronto, né? Não vamos entrar no mérito aí. Aí temos ali, ó, criar um arcabouço jurídico, né, para justamente evitar esses problemas, como eu dei esse exemplo, né? Isso não é só com a Argentina, tá, pessoal? Se fosse o contrário, por exemplo, né? Um empresário brasileiro vendeu energia para um empresário argentino. E aí, dentro do setor elétrico brasileiro, acontece algum problema, e aí a ANEEL exige, né, que aquela energia fique no Brasil, por exemplo. E aí, como é que ficaria o empresário argentino, né? Então lá eles têm as regras deles também. Então uma questão é um arcabouço jurídico para evitar depois, vamos dizer, crises, né, entre os países, né? E aí temos ali, ó, garantir acesso não discriminatório às interligações internacionais, né? Bom, isso aí faz parte, né, digamos, do arcabouço jurídico, nem sei por que eles separaram ali, mas repara que essa harmonização de mercado vai até 2050, né? Então é uma coisa que não é para hoje, né? Basicamente, se a gente olhar tudo aqui, o setor elétrico ele vai começar a ser mais independente mesmo, né? Lá em 2030 adiante, né? Porque do jeito que estão os planos e os cronogramas, né? Não tem nada para agora, né? Mas isso é esquisito porque lá em 2015 já se fazia planos para 2025, porque era um gap de 10 anos, né? Mas não aconteceu grandes coisas, né? Talvez, né, hoje com a abertura de mercado em outros países, com a pressão tecnológica, né, a globalização e digitalização dos serviços e produtos, talvez a pressão seja maior e aí sim a gente comece a avançar nesse mercado. Né, porque o mercado é o que manda, né, o mercado são as pessoas, o mercado é a interação de cada um. Então, espero eu, né, que avance. Mas é isso, deixa eu voltar aqui lá na notícia. Pronto, voltamos aqui. Então, assim, faz sentido conectar a Venezuela? Faz sentido, porque se é mais um fornecedor de energia, ela vai ter que honrar, né, contratos. Então, assim, pensando na dinâmica do setor elétrico, faz sentido sim. Agora, como vai funcionar, se eles vão honrar, né, se vai ter alguma crise política, né, se isso, né, vai gerar algum problema, aí já é outra história, né? Mas assim, faz sentido porque são os planos do Brasil, né? É muito natural que países se conectem, né? Se vocês olharem as redes, por exemplo, na Europa, eles são todos conectados entre si, né? Então existe o mercado de importação e exportação de energia também lá, né? No Brasil poderíamos fazer igual, né? Mas é que não é a mesma coisa, né? Você pensar numa Alemanha, você pensar numa Espanha, Portugal, né? Você pensar em países ali, França, são países que todos eles são países considerados desenvolvidos, têm um PIB, né? Uma relação PIB muito boa, né? Então assim, o Brasil se conectar com a Venezuela, não sei, né? Para a Venezuela pode ser super bom, para o Brasil já não sei. O Brasil se conectar com a Argentina é bom? É bom também, mas eu acho que para a Argentina é melhor ainda, né? O Brasil, em termos financeiros, né, em termos econômicos, em números, o Brasil ele é como se fosse os Estados Unidos da América Latina, né? Ou seja, nós temos, vamos dizer assim, a maior receita, o maior fluxo, o maior volume de dinheiro circulando. Então, todos os países querem ter relacionamento com o Brasil, pensando nos nossos países vizinhos, né? Então, assim, é um relacionamento que talvez eles ganhem muito mais do que nós em relação a eles, né? Mas no longo prazo, isso é importante, né? Porque daqui a 100 anos, né? Os países vão estar aqui ainda, né? Então, daqui a 100 anos, pensando numa lógica, né, em que o trabalho seja bem desenvolvido, vai ser bom para todos essa conectividade, né? Ou seja, a longo prazo estar conectado faz sentido. Porque quando você tiver um problema em uma rede, você consegue ter mais uma opção para compensar na outra, ou seja, então a conexão ela é muito importante. A questão toda é a operação, né? Você precisa fazer isso dentro de uma viabilidade econômica, né? Senão você fica preso em subsídios, né? E é um problemaço, né?
Mas então é isso, pessoal. Eu queria fazer um comentário aqui, mostrar um pouco do PNE para vocês também, né? E é isso. Então, um grande abraço a todos, né? E reforço o convite para que conheçam o nosso grupo de negócios, né? Que conheçam também o nosso curso de Mercado Livre de Energia. E lembrando que temos, né, o nosso grupo de WhatsApp, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e vamos lá.